E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, temporada 2023. Eu sou o Felipe Chaia. Hoje comigo aqui ao meu lado Marcelo Charra, Luiz Tomás e Felipe De Ponte. Hoje estamos com o time da aceleração aqui para a gente falar sobre um material riquíssimo, já vou falar sobre eles, que é o nosso e-book de tendências para vendas B2B para 2023. O pai da criança está aqui ao meu lado. Então o objetivo do nosso papo hoje é contar um pouquinho, a gente vai dar alguns spoilers do que está aqui dentro, mas para você não perder tempo, na descrição desse vídeo tem o link para você baixar esse material. Se você estiver ouvindo a gente por algum canal de podcast, vá lá no nosso perfil da aceleração no Instagram e você pode baixar o material também. Se você trabalha com vendas, se você está relacionado a vendas de alguma forma, se você precisa vender mais e melhor, comprovadamente, você precisa baixar esse material agora. Eu já vou passar a bola aqui para o Marcelão, que fez esse material incrível. Não estou puxando o saco dele, ou eu sou suspeito para falar, mas quando a gente fala de tendências de material para que seja útil para você que está aí do outro lado da tela ou do fone, não é só fazer o material, não é mesmo? Tem muita curadoria, tem uma densidade de conteúdo gigantesco aqui, tem décadas de experiência do Marcelo por trás desse material, e eu queria que ele começasse por esse ponto, que não é só 20 frases, né, Marcelão? É um e-book com mais de 40 páginas para poder falar sobre isso, então eu queria que você contasse da onde que vem essa inspiração, essa fonte, onde que você foi buscar, para quem estiver ouvindo e vendo a gente entender a densidade do material. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado aí, Felipe, pela apresentação. Só relembrando aqui, o Luiz, aqui nosso head de pessoas e responsável pelo sucesso do cliente, e o Ponte, o nosso head da área comercial aqui, está acompanhando a gente. Filipão, do responsável aqui por todos os nossos treinamentos, educação corporativa. E então vamos falar um pouco agora sobre o e-book, né? Acho que primeiro, da onde veio a ideia, né? Surgiu, a gente sempre chega no final do ano e vê aquela história, tendências para 2023, etc e tal. Isso é mais comum no mundo da moda, mas no mundo corporativo ficou comum. Tendências de experiência do cliente, tendências de recrutamento e seleção. E eu sempre tive bastante dificuldade em achar tendências sobre vendas. Especialmente um material mais curado, né? Ou pelo menos um material que tivesse um pouco mais de detalhes para a nossa realidade. A gente vê muito material americano e durante a pesquisa a gente trouxe muitas referências aí, desde McKinsey, Deloitte, algumas coisas de Harvard, Stanford, ou seja, várias referências americanas, mas que não se adaptam necessariamente à nossa realidade. Então acho que o primeiro trabalho foi conseguir entender quais são as referências que fazem sentido para nós, e então a gente compilou tudo isso e trouxe toda essa curadoria. Acho que um ponto importante hoje, né, tem uma frase interessante que é a seguinte: não é que o mundo tem muito conteúdo, é a gente que tem pouco filtro. Então a ideia desse e-book é que a gente possa servir aí como um filtro para entregar para vocês o que tem de mais interessante em relação às tendências de vendas B2B, né? E fazendo um pequeno spoiler aqui, vocês vão ver em algumas páginas muitos dados, mas eu acho que a principal mudança que se tem é no comportamento do consumidor. Então vou dizer assim, talvez qual que seja a maior mudança de vendas para 23? O consumidor está muito mais preparado. E obviamente isso gera todas as mudanças e diversas tendências que está nesse material aqui que a gente construiu. Eu acho que conhecimento é bom, mas ele precisa ser colocado em prática. E aí acho que vocês estão aqui para poder trazer um pouco dessa visão prática, que tá o time que está com a mão na massa, literalmente, colocando tudo isso à prova, literalmente. Você começa numa das primeiras páginas falando dos principais desafios para 2023. E você traz aqui 8 principais desafios. Na primeira página a gente fala do primeiro, né, que a gente tem um mundo em guerra, a gente tem um mundo que hoje é uma instabilidade aí, geopolítica bastante complicada. E, Marcelo, algumas pessoas podem pensar assim, cara, isso aqui não me afeta. O que você tem de recado para as pessoas que acham que de repente isso não tem a ver com o mercado delas e que acabam estando muito distante aí? Legal. Vou trazer aqui, eu acho que esses primeiros pontos de mudança geopolítica, né? A gente traz aqui, por exemplo, a questão do mundo em guerra, a questão de inflação, recessão, etc e tal. Isso tem tudo a ver com vendas, porque é um cenário em que você vai ter que disputar mercado. Quer dizer, onde você estava atuando eventualmente sozinho ou quase sozinho, agora vão ter mais 2, 3 com você. E, obviamente, que isso muda muito em uma dos grandes desafios aqui, que é o último deles, desses 8, que é a comoditização.
Quer dizer, então eu tenho um mundo mais estrangulado por várias questões, né, sejam nas questões aí geopolíticas, mas também numa mudança eventualmente de distribuição geográfica, de cadeia de suprimentos. O cara que produzia ou comprava só da China, agora vai passar a produzir e comprar do próprio Estados Unidos, por exemplo. E aí, se você é o vendedor dessa matéria-prima, você vai ter que se adaptar. Queria aproveitar, então, assim, dentre essas mudanças todas aqui, como é que isso tem impactado, ô Ponte? Você que está aí na ponta aqui com a gente, embora o Felipe esteja aqui pouco tempo com a gente, já tem bastante experiência na estrada aí, mas como é que você vê assim, esses desafios que estão presentes no nosso dia a dia aqui para quem está remando, né? Que eu acho que é uma outra característica do nosso material, assim, não é que são tendências estratosféricas que só vão acontecer em Marte, é o que está acontecendo no dia a dia. Como é que você vê essas tendências, em especial a questão da comoditização, né? Tem muita gente vendendo a mesma coisa. E aí a área de vendas pode ser a diferença entre uma empresa que performa e outra que não performa. Exatamente. Eu acho que a área comercial e a área de vendas ela vem se modificando com o passar do tempo e os desafios vêm aumentando cada vez mais para você se conectar com os seus leads, com os seus prospects, com os seus clientes. E acho que um ponto que o Shaya falou vem muito de encontro, que é a questão de você colocar na prática tudo isso aqui. E eu acho que um ponto positivo para mim aqui, que aqui a gente trabalhando nos bastidores, quando você estava construindo o e-book, algumas dessas tendências a gente já estava começando a colocar em prática para nós. Né? Então eu acho que essa questão de sempre estudar, estar atento às mudanças, às questões de mercado, acabam nos ajudando também a nos reinventar. Então, acho que esse é um ponto que eu valorizo muito. E a gente já conseguir, nos bastidores, na descritivo, quando você estava construindo, já colocar algumas tendências na prática para o nosso time aqui, acho que foi um ponto-chave, né? Então, eu estava até anotando aqui alguns spoilers aí para o pessoal, mas a gente estava falando sobre a questão da máquina de atenção. Então, é uma das tendências que eu não tinha ainda entrado com muito detalhe, entendendo que a máquina de atenção é tão importante para a área de vendas hoje, ainda mais para quem quer prospectar novos clientes. E quando você falou sobre isso, já nos deu aí muito apoio e conteúdo para que a gente pudesse também nos reinventar para ter essa máquina de atenção muito mais afiada e apurada com os nossos clientes, né? Então, acho que isso foi muito interessante. Isso é um spoiler, hein? Máquina de spoiler. atenção é uma das tendências. Eu vou dizer para vocês verem como isso é prático, né? A gente soube agora aí que o Flamengo lançou um banco. O Palmeiras também lançou um banco. Por quê? Porque o ativo de um clube de futebol é a atenção que ele tem. Então o que tem a ver um time de futebol lançar um banco? Não teria nada a ver se ele não tivesse atenção de 30, 40 milhões de torcedores. Então o poder da atenção faz com que ele possa permitir-se também abrir um banco. E aí quando a gente fala de banco, voltando na comoditização que eu falei, qualquer um pode ter um banco. Mas a diferença é que esse banco é o banco do Flamengo. Então o foco não está no produto, mas no processo de vendas. Eu poderia ter um banco em qualquer conta, quer dizer, eu poderia ter conta em qualquer banco, mas eu vou ter no Flamengo ou no Palmeiras, que é o meu time do coração, ou qualquer coisa nesse sentido. Acho que um comentário sobre comodização e o exemplo do banco acho que é espetacular, né? E aí, dando um outro spoiler aqui, quando a gente fala de um time de futebol tendo um banco, a gente começa a falar de omnichannel. E isso está no e-book, né? Então, e eu acho que ele abrange, na verdade, alguns pontos que são fundamentais, né? Então, você ter a máquina de atenção, você ter lá, entender o seu cliente, né? E aí, quando a gente fala de futebol, acho que esse exemplo ele é tangível. No final do dia, o produto ele está feito para a torcida, né? E aí, como que você mexe com esse negócio, né? Como você vai conseguir achar esse cara em diferentes lugares? Esse cara ele não está só no campo de futebol, ele não está consumindo só ingresso. Esse cara ele consome uma quantidade imensa de produtos, né? Então aí a gente fala de cadeia, e aí por isso que eu falo um pouco da comoditização. A gente começou falando de mundo em guerra. Isso muda radicalmente o consumo de produto. Tem empresas que estão mudando o seu produto porque não tem mais acesso a certa matéria-prima, né? E aí isso vai estreitando mais as possibilidades. E aí como que você consegue criar outras maneiras de você encantar o cliente, de você entregar uma experiência. Então acho que tem muita coisa interessante. E acho que um último ponto aqui que eu acho que é muito bacana, que eu acho que é um diferencial quando a gente fala de tendência, muitas vezes tendências são coisas que não se conectam. Então lá, você tem... E aí o Marcelão falou da tendência de moda. É o chapéu de praia com o sapato de festa. Muitas vezes você tem... Porque são tópicos distintos, muitas vezes. Eu acho que o e-book ele traz uma cronologia, uma conexão entre
diversos temas que um vendedor, um profissional de vendas de alta performance, ele não pode ser especialista em uma única coisa. Ele tem que ser um cara muito mais amplo. Mas aí acho que talvez seja papo para outra história aqui. Deixa eu buscar mais uma praticidade, né? A gente fala-se muito de encantar o cliente, o Luizinho falou isso, a questão da experiência do cliente, que já é uma tendência que vem de alguns anos. E aí o pessoal, para medir a satisfação do cliente, usa-se um tal de NPS, Net Promoter Score. Quer dizer, capacidade de você indicar o produto para uma pessoa. Qual que seria o NPS de um cliente, né? O cara que é palmeirense, qual é a chance dele indicar o Palmeiras para o filho dele que acabou de nascer? Então, quando o cara monta um banco junto com um clube de futebol, o NPS já é 10. Não sei se o serviço do banco vai corresponder do tanto que ele já tem de experiência com a marca, né? Esse fica um desafio para quem são os gerentes de produto. Antes de eu falar aqui uma frase que o Marcelo usou bastante para falar do e-book. Na verdade, a frase foi um museu de novidades. Frase do Cazuza, né? Veja um museu de grandes novidades. Um museu de grandes novidades. E para deixar claro para quem está assistindo a gente que a ideia daqui não é a gente trazer todas as tendências aqui neste conteúdo, até porque senão ia ficar um podcast absolutamente extenso, mas está compilado no material. E eu já faço o convite aqui, vou fazer um parênteses, para fazer um convite para quem está assistindo a gente e ouvindo a gente, para acompanhar a gente em outras plataformas, assinar a nossa newsletter, seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube também, se você não se inscreveu lá, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente vai soltar, e de verdade eu quero ouvir isso mais do Marcelo, fatiado em pílulas fáceis de serem consumidas, né? Porque teve toda uma curadoria, teve uma quantidade extensa, e eu vi o Marcelo produzindo esse material, e a ideia é que ele seja prático, né? Que você absorva esse conhecimento e consiga, por exemplo, né, na página 10 do e-book, se você já baixou, você está vendo ela agora, ele vai falar sobre os principais desejos em vendas para 2023. Marcelo, alguma empresa poderia não ter algum desses dados, né, algum desses desejos, para vendas 2023? Seria uma insanidade isso, certo? Eu acho que para citar 2 dos 9 que estão aí no e-book, né, a gente fala ali a questão de aumento de governança no processo comercial. A gente já vem batendo disso há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, enquanto as empresas vêm vendendo o CRM, a ferramenta pela ferramenta, a gente sempre colocou e se especializou em desenvolver essas competências naquele que vai preencher a ferramenta. Então eu tenho certeza que você que está assistindo aí deve ter uma boa ferramenta, ou está prestes a comprar e vai passar a ter uma reclamação, ou já tem de que eu tenho um bom CRM, mas ninguém preenche. E isso talvez seja a causa raiz do crescimento da sua área de vendas ou da sua empresa. E aí a gente vai se aprofundar num tema que é o tema de pessoas. Porque quem faz aquilo acontecer são as pessoas. Especialmente como a gente está falando aqui no processo de vendas B2B. Que é um processo que antigamente falou assim, constrói um e-book como a gente está fazendo, ou investe em ads, e aí quanto mais você investir em ads, mais vai vender. Mas a gente esqueceu que tem uma pecinha ali que são as pessoas que tem que fazer essa conversão aí de fato acontecer. Um outro aspecto importante que está aí nessa questão dos desejos, né? Isso é uma pesquisa que foi feita pela HubSpot. Os principais desejos dos gestores para 2023 é a questão de crescer na base de clientes. Então a gente já tem várias experiências aqui, a gente tem uma ferramenta que chama Matriz de Oportunidade, a gente discorre aqui e até dá exemplos, mas que mostram que tem mais ou menos, né, pelos todos os clientes que a gente trabalhou, 3 vezes faturamento na mesma carteira de clientes. Então, se você fatura, por exemplo, 20 milhões por ano, provavelmente o seu potencial de faturar 60 milhões na mesma base de clientes. Isso se você tiver um mix de produto aderente. E se você não tiver um mix de produto aderente, o que fez o Flamengo, para a gente citar o exemplo? Cara, eu só vendo ingresso para o cara e camiseta. Agora eu vou ter um banco. Então, se você tem uma base de clientes robusta e ainda não tem um mix de produto, a tendência é ampliar esse mix de produto e o que a gente chama de LTV, Lifetime Value, quer dizer, se esse cara fica comigo por 2 anos, eu preciso fazer que ele fique comigo 3 anos. E essa é uma outra tendência que a gente chama de Account Based Marketing, que é um dos desejos, vender mais para o mesmo cliente em 2023. Acho que tem uma coisa que me chama atenção no e-book de modo geral, que é para o comportamento, né? Você falou da ferramenta do CRM, então o cara vai lá, contrata uma ferramenta
E aí é mais ou menos como achar que se inscrever numa academia vai trazer resultado. É exatamente isso. Falar, estou inscrito na academia, agora eu vou ter resultado. É a mesma coisa. Instalei o CRM e não vou ter resultado agora. Não muda nada, né? E acho que você está à frente do time comercial, sabe na pele, literalmente, o que isso significa. Mas o que me chama a atenção aqui é o olhar para o comportamento. Não só para os hard skills ou coisas desse gênero, mas olhar para o comportamento tanto do cliente quanto da pessoa que faz parte da equipe comercial como um todo. Exato, eu acho que essa parte de você trabalhar o comportamento, tanto do cliente quanto do vendedor, te ajuda a você se adaptar ao seu interlocutor. E eu acho que essa é a grande sacada de um bom vendedor, né? Quando você consegue ir para esse estágio de entender o comportamento do seu interlocutor, seja um lead, um prospect, um cliente, ou até mesmo um colega seu, enfim, você conseguir se adequar, você sabe fazer um contato, uma conexão, um rapport muito mais prático e mais natural com aquela pessoa, né? Então, acho que essa parte do comportamento entra muito nessa questão e entendo que para a equipe, quando você entende o comportamento da equipe, você consegue também ter uma visão de propósito, de algo um direcionador, de aonde você quer atingir, as metas, enfim, também de uma forma mais trabalhada, né? Então fica mais unificado, que também é um spoiler, porque a gente fala também sobre essa questão de propósito, né? E o propósito ele está muito bem enraizado e muito bem explicitado para as pessoas da área de vendas, né? Que isso também é algo que às vezes acaba ficando muito vago, né? Então acho que o comportamento ele ajuda em várias frentes e acho que acaba se tornando algo fundamental hoje em dia para a área de vendas. Eu vou trazer aqui uma outra informação, depois eu passo pro Luizinho, que eu acho que é da área que ele conhece bastante aí, né? Mas a gente vou retomar só a questão do Museu de Grandes Novidades, né? Assim, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai falando, cara, isso que é a tendência aqui do tudo que é novo, que é hype, que ninguém conhece, etc e tal. Mas às vezes você não está fazendo o básico bem feito, né? Então, quando eu brinco com o Museu de Grandes Novidades, assim, eu acho que a gente ganha, e aí talvez ali as tendências mais tradicionais, né, de fazer um PDCA, de olhar para a gestão, eficiência, se tornam cada vez mais relevantes. Mais do que, por exemplo, né, a gente brinca, o cara que é DJ de ferramenta. Então o cara tem o CRM, ele tem o gerador de lead, o buscador de lead, o construtor de copy, o construtor de imagem. Aí o cara tem tanta ferramenta, vira um DJ de ferramenta e não é isso que faz vender mais. Se ele usasse só uma ou duas ferramentas bem utilizadas, ele teria mais sucesso, né? Mas eu trouxe isso até para trazer um dado tem uma feira em Nova York que chama NRF, que é uma feira de varejo bastante famosa. E o ano passado a tendência nessa história de ser hype, contar tudo que é novo, né, era metaverso. Metaverso. Passado um ano, ninguém mais fala de metaverso, não foi o tom da feira. O tom da feira é primeira vez que os Estados Unidos vai ter inflação, como é que a gente se torna mais eficiente e vende mais para o mesmo cliente. Então são tendências, né? E por isso que eu brinquei o Museu de Grandes Novidades, porque são usar as ferramentas que estão disponíveis. A gente vê hoje a história do chat GPT aí, né? Todo mundo usando como uma novidade. Esse talvez seja a mais disruptiva, porque de fato ali um vendedor pode... Qual o melhor argumento para eu vender elevador? Pode ser que o chat traga para você, porque é uma coisa fantástica. Então talvez essa das disrupções todas aí, eu acho que essa é uma para ficar atento. As outras todas são, acho que, evoluções do que a gente já vê no campo, mas com pouca profundidade. E trazendo então o tema de comportamento que a gente falou aqui, voltar essa bola pro Luiz aí, que assim, uma coisa que a gente vê como grande tendência, especialmente nos Estados Unidos, que os vendedores que mais performam são aqueles que conhecem com profundidade o seu cliente. Então acho que passa aí já ter uma característica do vendedor. No Brasil, a gente sempre teve, no mundo, mas no Brasil mais, uma questão de ter uma concorrência entre os vendedores. Sempre assim, um vendedor ganha para todo mundo perder. E uma coisa que a gente viu nos Estados Unidos que tem funcionado é essa história do coach, né? A gente até tem um pouco de preconceito, etc e tal, mas a história do coach não mais com o vendedor, isso já é passado, mas o coach com o time de vendas. Então eu posso, numa determinada situação, entendendo o perfil do cliente, ou que estão mais pessoas do cliente, colocar o vendedor A com o vendedor B para fazer a mesma venda. O que pra gente é meio intangível, porque a gente fala, cara, mas aí vai roubar a cota de um, vai roubar a cota do outro. Então, olhar para o time como um time, e que você pode usar o potencial e o perfil de cada vendedor para, enquanto gestor do time, mobilizar as forças para atingir a meta, também é uma tendência. E eu queria passar para o Luiz um pouco aí, como é que você vê essa questão do team building, né? Que desconstruir essa velha
escola de vendas, no sentido de que eu sempre tenho que ter competindo para passar por um momento em que talvez a colaboração seja mais eficiente nesse momento, né? Isso é genial, né? Se a gente for pensar. Se a gente der um passo atrás, a gente vai discutir que o vendedor ele sempre foi meio negligenciado, né? Seja ele com ele mesmo, seja as empresas que não davam valor ou que não olhavam com a devida atenção que deveria para isso. E aí as pessoas começaram a se destacar individualmente. E eu acho que esse talvez seja um caminho que, claro, tem um pouco do perfil natural do vendedor ser competitivo, de querer bater a meta. Muitas vezes é ele contra ele mesmo, ele contra o número, mas eu acho que foi criando muitos lobos solitários. O cara, ele criava lá a metodologia na cabeça dele, ele tinha pouco acesso à informação, como você mesmo disse, não tinha o interesse de treinamento. E aí isso criou-se um estereótipo massacrante, assim, indiscutível do vendedor. Quando a gente fala de você criar objetivos e você buscar as metas de maneira coletiva, isso é novo, né? Ou pelo menos ele ainda é pouco explorado pelas organizações. E tem várias maneiras de você criar isso, né? E a gente começa a ver realmente as empresas tendo benefícios com isso. Uma das maneiras de você tentar atingir é você criar... Claro, a gente vai falar de team building, a gente vai poder falar de ferramentas de assessment, de personalidade, que ajudam a montar times que fazem sentido do ponto de vista de coesão e de trabalho em equipe, mas também criar situações, sejam situações práticas, onde você tem metas coletivas e que sem o trabalho em equipe ela não é factível de alcançar, até ações de cultura, ações de engajamento, para você criar e fortalecer esse sentimento. Concordo, acho sim que é uma tendência. Acho que acho que quando a gente fala de tendência, saindo um pouco do museu de grandes novidades, eu acho que isso é algo que ainda é muito pouco explorado e os RHs, os diretores de vendas, quer dizer, quem conseguir olhar para maneiras que você trabalha a equipe, e aí team building sem dúvida é um pedaço disso, assessment de comportamento é um outro, mas você pensar de maneira muito mais estratégica, da maneira como você premia esse cara e você estimula toda a competição dentro da equipe, eu acho que é fundamental para você conseguir alcançar esses objetivos coletivos. E tem um número importante que aparece aqui no e-book, onde 54% dos vendedores estão ativamente procurando novas oportunidades de emprego. Então a gente está dizendo basicamente que quem estiver assistindo a gente tiver um time, metade do time dele está buscando ativamente uma nova posição. E aí vai a importância do que você acabou de falar. O líder na empresa, a companhia de modo geral, está super preocupado em criar ali o melhor cenário possível, as melhores condições possíveis. Marcelão, você com a sua experiência, até que ponto que a gente consegue levar para um pico de eficiência da equipe sem virar ali aquela história que você falou uma vez das empresas que o cara tinha mesa de ping-pong, bilhar, que o cara podia tirar férias quando ele quisesse e aí ele não tirava fazia 2 anos, alguma coisa assim. Então, até que ponto que eu preciso cuidar do indivíduo, mas também sem criar ali uma Disney para ele, né? Quando a gente fala do Museu de Grandes Novidades, né, eu acho que isso traz uma característica. A gente viu aí 54% dos vendedores estão ativamente procurando outras oportunidades. Eu acho que tem 2 coisas importantes para se destacar em relação a isso. A primeira é que é o seguinte: muitas empresas ainda acreditam que o produto é bom e é só vender. E faz 100 anos que a gente está sendo drivado para o produto é bom, é só vender. Porque lá atrás, quando o Ford criou o carro lá, todos eram preto, depois ele criou um preto e branco, um preto, branco e amarelo, e o produto foi se modelando a ponto de quanto mais o produto fosse melhor, mais vendia. E aí importava menos a atuação do vendedor. Então, muitas empresas ainda acreditam assim, especialmente empresas que ou são indústrias ou empresas de software, etc e tal, acreditam que meu produto é o melhor do mercado, meu produto é bom pra caramba. A gente atendeu certa vez um cliente que ele vendia Banking as a Service. E aí eu falei, meu produto é bom pra caramba, é só o vendedor sentar aqui e vender, porque os caras não são esforçados. Aí eu falei, cara, quanto você já vendeu? O cara falou 1. Eu falei, tá, o cliente continua com você? Não. Eu falei, cara, seu produto é ruim, velho. Então você imagina na mente do cara, que é o vendedor que tá chegando pra ouvir isso, o produto é bom, é só vender, e os dados, as evidências do nosso famoso Chitãozinho e Chororó mostram que o produto não deve ser bom.
E aí a mentalidade do líder, o gestor, dizendo, o produto é bom e é só vender. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade, a gente vai ter 54% dos vendedores buscando ativamente novas oportunidades. Então, o que a gente entende é que essa construção do time não é mais somente para o cara bater meta, para o cara atingir a cota, para o cara ganhar dinheiro, mas a construção do time vai fortalecer não só na área de vendas, mas em toda empresa, mas na área de vendas eu acho que isso é mais intenso, porque o vendedor ele se vende. O cara sabe vender. Então, quando ele vai fazer uma nova entrevista, ele vai dizer que bateu cota todos os meses, etc e tal. Depois a gente faz um podcast de como pegar o vendedor na curva na hora da entrevista. Mas esse é um outro ponto. Então, acho que é isso. Acho que essa questão da construção do time, do cara se sentir desafiado, envolvido com o propósito da companhia, pode ajudar a reduzir esse grande turnover que a gente tem na área de vendas, histórico turnover, né? E desdobrando disso, que também a gente coloca isso bastante aqui no e-book, a questão do desenvolvimento individual de cada um. É como você faz o cara vender mais e melhor comprovadamente, e não só você substituindo e trocando o cara, porque outra coisa que eu sempre digo é, se você tiver 100 vendedores e falar, cara, eu vou trocar os 30 piores, você não tem 30 caras bons batendo na sua porta para entrar. Você vai encontrar 30 iguais a esse. Então não resta alternativa, a gente tem que treinar e desenvolver. Um ponto, até para a gente colocar em termos práticos, talvez se você colocar na linha de custo, o custo do turnover ele é muito maior do que o custo da retenção. Então, acho que tem um estímulo constante de você investir em treinamento e investir em maneiras de manter o cara motivado. Por que o cara sai? Ele saiu porque alguém bateu na porta dele com algo diferente, aí é difícil talvez você conseguir segurar, mas muitas vezes o cara sai porque ele está procurando algo diferente, algo novo, que ele não consegue encontrar lá e que talvez tenha lá, mas ele, por algum motivo, ele não enxerga isso. E um outro motivo também, que a gente viu, e isso foi histórico nos vendedores, era muito comum. A gente tinha discussões em RH, você via lá um currículo de um engenheiro, por exemplo, e aí você buscava o cara que falava 10 anos numa empresa, 5 na outra, 6. A constância era algo que você buscava na maioria das carreiras. Quando você ia ver um currículo de um vendedor, você não dava tanta atenção ao cara que pulava 1 ou 2 anos, porque era uma lógica de que o cara ia se acelerando, ele ia buscando uma comissão maior. Hoje em dia, a gente começa a entender, já de algum tempo, que não. Existem maneiras, e o custo, posso quase garantir aqui que ele é menor de você investir em maneiras de reinventar, de remunerar melhor esse cara, ou trazer outros benefícios, porque nem sempre é só a questão da grana para você manter esse cara dentro de casa motivado e buscando crescer. E aí vem nesse ponto que treinar é a saída na maioria das vezes, né? É a construção de time mesmo, literalmente, né? A gente hoje ficou banalizada. Construir um time. Não, é time, literalmente, como construir um time para ganhar o campeonato. Sim, perfeitamente. Eu queria trazer mais uma tendência, que é a nossa tendência 10, né, que a gente colocou aqui, que é a questão do cada vez mais as pessoas estão comprando o self-service, né? Vou voltar aqui depois para o Ponte me ajudar a responder essa aqui. Mas uma das tendências é que antigamente a produção de conteúdo, ainda hoje, eu acho que é um lugar comum, e aí talvez seja de fato uma tendência um pouco mais inovadora, vamos chamar assim, é que cada vez mais os compradores estão focados em conseguir entender a solução antes de entrar em contato com o vendedor. Então, antes do cara entrar em contato contigo para comprar o produto, ou mesmo para saber sobre o produto, ele já sabe muita coisa sobre você. Isso vai desde o cara comprar um tênis de corrida e na loja já viu todos os reviews do tênis, os reacts, e já sabe tudo que o tênis faz e não faz, até produtos B2B de alta complexidade em que o cara vai vendo vídeos, depoimentos e etc e tal. Então, acho que uma outra tendência é a produção de conteúdo não para a captura de um lead, não para apenas divulgação, ou o que a gente chama de buscar o topo do funil, mas para você explicar como o seu produto funciona. Porque numa das estatísticas que tem aqui, mostra que mais de 60% dos compradores já entram em contato com o vendedor tendenciosos a comprar aquele produto. E aí o trabalho do vendedor, claro que fica um esforço menor quando ele tem um bom recall de marca. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí, Ponte, em relação a isso, essa questão, né? A gente tem seguido isso já há algum tempo com os nossos podcasts aqui e temos intensificado agora cada vez mais, que é de mostrar para quem ainda não nos conhece, não quer ligar aqui ou ser abordado por um SDR, como é que funciona o nosso trabalho, né? Por que a gente vende mais e melhor comprovadamente? Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa... E o engraçado é que antes o vendedor ele tinha que se preparar para a reunião, né? Fazer a lição de casa, né? Então, quando você tem uma reunião com um cliente, você acessa o site da empresa, pega todas as informações para se preparar para aquela reunião. A gente percebe que o cliente agora também faz isso
com a gente, né? Então o cliente já sabe muito mais da gente do que propriamente a gente ter que explicar algo, né? Então esse cliente, esse lead, enfim, ele já vem muito mais bem preparado. E a gente entende hoje e percebe, a gente já vem utilizando isso como uma estratégia nossa de entender qual é as nossas personas, o nosso cliente ideal e traduzir isso para bons conteúdos, bons materiais, para que eles se sintam cada vez mais confortáveis. E eu acho que tem 3 palavras que eu gosto muito de falar, né? Quando você trabalha conteúdos, bons conteúdos, você acaba gerando autoridade, consistência na comunicação e relevância naquela comunicação. Então, acho que esse é um tripé que eu acredito que a gente vem buscando já com as nossas estratégias, e essa consistência, autoridade, relevância na nossa comunicação acaba dando cada vez mais informações pertinentes para que o nosso cliente venha querer nos conhecer, e aí abre essa porta para a gente ter essa possibilidade de apresentar e entender também o que acontece e o cenário do cliente, né? Então faz todo sentido cada vez mais a gente trabalhar com isso. Valendo um contrato aí, né? Para você que assistiu, você manda uma mensagem pro Ponte. Exatamente. Para marcar uma reunião com ele para a gente poder apresentar a aceleração para você. Estamos à disposição aqui, pessoal. Caminhando para a nossa reta final, que a ideia hoje é a gente fazer um Short deixar podcast. com um gostinho de quero mais. Se você não baixou o e-book ainda, não baixou o material, agora é a hora, hein? O Alvinho deve colocar um QR Code na tela, Alvinho, é isso? Então agora está aparecendo um QR Code na sua tela aí. Você já não estava o tempo todo, né? Eu acho que é isso. Acho que para trazer para a reta final aqui, a gente se empenhou muitas horas para poder fazer uma curadoria bastante efetiva e trazer algo que a gente não viu por aí, e principalmente de maneira prática. Vale lembrar que ele é um conteúdo que vai ser atualizado sempre. Então a gente vai fazer outros recalls. Essa que está aí é só a versão 1. Então a versão 2 vai ficando mais robusta, porque a gente vai se aprofundando, cada vez dando mais case e profundidade. Então não fiquem só na expectativa de consumir só esse material, embora já sejam aí mais de 40 páginas aí com muita novidade, mas também esperem as próximas versões. Horas, o Marcelo está sendo muito modesto, porque não são horas. Tem aqui pelo menos umas 2 décadas. Né? Porque não é só a história do filtro que você falou, é muito bom isso. Porque não é só olhar o conteúdo e coletar ele e colocar, né, de uma forma bonita. Aliás, o layout está maravilhoso. Mas é você ter um filtro apurado que, cara, se não é qualquer pessoa que vai ter um filtro com mais de 20 anos de experiência para olhar, entender e trazer o que trazer para você o que traz resultado, e a gente já usa aqui dentro e também nos nossos clientes. Acho que esse é um ponto super sensível e relevante disso tudo que a gente está falando aqui. Horas... É isso aí, acho que bonzinho. É isso aí. Acho que passar aí as palavras finais aí no pique da Pan, pro Luizinho, pro Ponte, para você também, a gente vai pros finalmente, né? Não, eu acho que é isso. Eu já estou ansioso para os próximos. A gente aqui nos bastidores já estava falando de novas tendências, então o spoiler aqui dessas atualizações que virão, a gente já tem ideias para isso, porque o mundo é muito dinâmico. A gente está aqui o dia inteiro com o cliente, o couro está comendo, então sempre a gente vai aprendendo muito nesse dia a dia, né? Então aproveitem, eu acho que são informações que são muito práticas. Eu acho que queria finalizar com isso, né? Que não é um e-book que você vai ler e sair lá com, como a gente costuma falar muitas vezes, com ideias muito esotéricas ou coisas pouco práticas. Aqui tem alguns direcionamentos que são bastante relevantes que você consegue, em 5 minutos, começar a pensar, colocar na prática. Então, acho que animado para os próximos. Boa. É isso. Do meu lado, a gente já coloca muita coisa aqui nas práticas. Na prática, a gente aqui somos privilegiados por já ter acesso, né? Antes mesmo de ficar pronto, a gente já estava estudando e aproveitando o e-book, e muitas das coisas a gente já colocou na prática e a gente já vem tendo um efeito positivo para a área comercial. Então aproveitem, baixem o e-book, e nós estamos aqui à disposição para ajudar, conversar, trocar ideias. Essa é a nossa intenção, e qualquer coisa, só chamar o Felipe Ponte, estamos aqui à disposição. Excelente, acho que só vou dar mais um spoiler aqui, a gente tem mais alguns minutinhos, poucos minutos, né? Mas um outro spoiler é a questão da especialização por função, né? Especialização por função, que a gente vê que é uma tendência agora, é algo que há 100 anos mais ou menos, lá o Fayol já falava sobre isso, o Fayol e o Taylor, especialização por função e sequência do trabalho. E dentre as 2 especializações na área de vendas, né, a gente tinha lá antes o vendedor, só gerente e vendedor. A gente passou a ter várias funções, SDR e BDR, isso já está talvez um pouco mais antigo, mas a gente criou a área de Sales Ops,
que é para poder construir todos os dados, etc. e tal, e a área de Sales Enablement, que é a área que cuida dos treinamentos. Então isso nada mais é do que há 100 anos já funciona em todas as indústrias, na fábrica, e que por isso que eu chamo o museu de grandes novidades, né? Coisas que já funcionam há 100 anos, estão chegando agora para os departamentos de vendas, porém a grande vantagem é que nem todo mundo está aproveitando, pouca gente sabe. Então, embora não seja uma novidade, porque já existe há 100 anos, na área de vendas é uma novidade, e mesmo sendo uma novidade, ainda tem muito pouca gente utilizando. Essa é uma outra oportunidade aqui, uma outra tendência que está apresentada aqui. E não faltam oportunidades a gente discutir isso tudo. Importante, você que está aí ouvindo, assistindo a gente agora, tudo que você encontrou de tendências nesse e-book, nesse material riquíssimo, a gente, enquanto empresa, aceleração de vendas, com consultoria, com treinamento e desenvolvimento dos times comerciais, a gente tem como resolver esses pontos que aparecem aqui. Então, seja na consultoria, seja no treinamento, seja nos dois juntos, num projeto, numa palestra do Marcelo, uma palestra minha, ou num treinamento de 4 semanas ou 12 meses, a gente consegue trazer todos os temas que estão aqui. Então, isso aqui é um presente para você. Leia atentamente todas as páginas, porque você, enquanto uma pessoa relacionada à área comercial da sua empresa ou como colaborador, não importa, você vai sair na frente do mercado. O Marcelo tem uma frase muito boa, né? Vamos em frente, porque não é que tem muita gente atrás da gente, tem muita gente na nossa frente, na verdade, né? É isso aí. Não é vamos em frente que atrás vem gente, vamos em frente que tem muita gente na nossa frente. Exatamente, essa é a frase dele. Então, quando você lê um material desse, você passa à frente de muitas pessoas. As contas aqui, os acessos para cada um de nós estão disponíveis. Como eu falei, como a gente falou desde o começo, 100% time da aceleração. Então vai ser um prazer receber uma mensagem sua. Se você quiser saber mais, como é que a aceleração pode auxiliar a sua empresa, fazer você vender mais e melhor. Comprovadamente. E vai ser muito legal. Então acesse aí os nossos perfis, mande uma mensagem se você gostou desse tema. Se você lê o material e quer que a gente comece por alguma tendência, mande a sua sugestão aí também. A gente vai fatiar esse material ao longo dos próximos meses, entregando com muito mais densidade do que você viu aqui. Então, supondo que a gente vai fazer ali a tendência 9, 10 e 11, aí vai ter um vídeo um pouco mais intenso sobre essas tendências para falar disso. Então, aqui no YouTube, nos Reels do Instagram, nos nossos podcasts, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Esqueci alguma coisa? Não? Tudo certo. É que se a gente esquece alguma coisa, a gente apanha do marketing aqui. Turma, valeu, obrigado. 2023 está on fire. Estamos de volta com a AceleraCast. Para você que assistiu a gente até agora, muitíssimo obrigado. Valeu, tchau.